Professor Pedalino, e o último governo militar? O que o senhor tem a dizer? O último governo militar teve como principal preocupação a desburocratização no Brasil. Achando que a máquina administrativa estava muito emperrada, o presidente general Figueiredo criou, inclusive, o Ministério da Desburocratização. E, ao criar o Ministério da Desburocratização, ele começou a facilitar o andamento dos diversos processos e das atividades brasileiras. O que ele queria é que a rapidez pudesse influenciar, entendeu, a melhoria da vida nacional. Da mesma maneira que outros presidentes pensaram da integração do país, ele também teve essa preocupação. Você veja que, logo de princípio, foram criados, além do Banco Central, além da modernização, foi criada a Polícia Federal, foi criada a Justiça Federal, foram feitas várias movimentações para que o país pudesse fluir com mais facilidade. Mais tarde até foi criado o Ministério do Transporte e da Previdência. O Ministério dos Transportes foi tão importante quanto o Ministério das Comunicações, que num país continental como é o Brasil, a comunicação se tornava imperiosa porque as pessoas precisavam se entender, a transparência estava ali. Os estados do Norte são diferentes do estado do Sul. Já voltando no tempo do nosso esclarecimento aqui, o próprio governo Geisel se preocupou em fazer a integração da Amazônia. Houve um projeto de integração da Amazônia, onde se fez a integração e a ligação entre as diversas atividades que ocorriam lá e aqui, de maneira que elas ficassem integradas. Então, o Figueiredo teve várias preocupações nesse sentido de concluir isso. E como foi um governo, já que entrou com a ideia de passar as atividades que os militares poderiam produzir para fazer esse país ter o crescimento que teve, note-se que no governo Médici o Brasil teve o maior PIB da sua história até hoje. Nunca teve igual. O país cresceu. Então, o Figueiredo, além da desburocratização, procurou, então, facilitar a abertura. Tanto assim que, durante o seu governo, foram feitos vários comícios com alegação de direta já. Por quê? Porque os governos militares eram eleitos com eleição indireta. Embora as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, a Câmara Federal, o Senado Federal, tudo fosse eleição direta. Mas a de presidente da República não era indireta. Na mesma forma que ocorre em vários países da Europa. Mas o Brasil queria a eleição direta. O Figueiredo facilitou. Havia vários comícios, os famosos, e garantidos pela polícia, dentro do próprio regime militar. Então, veja que também os militares saíram da mesma maneira que entraram. Eles entraram por uma solicitação popular e se retiraram ao momento em que acharam que o Brasil já estava perfeitamente organizado e a sociedade já queria realmente mudar o sistema de eleição para a escolha dos seus chefes. Foi um governo tranquilo, sem muitos problemas. Aí dirão alguns: mas teve muita atrocidade, teve posições terríveis de sofrimento para aqueles que eram de oposição. Teve tortura, teve. Agora, se vocês quiserem ver a diferença entre o governo ditatorial e um governo que não se mostrou como uma ditadura, é só andar para trás um pouquinho no Brasil e olhar o governo de Getúlio, onde teve até um personagem famosíssimo pelos seus atos de crueldade, chamado Felipe Miller, que morreu num desastre de avião quando estava posando na França. Entendeu?
foi um regime também de tortura de toda a natureza. E hoje, como estão passando, nós estamos sendo reconhecidos mundialmente como tendo uma das polícias mais violentas do país. Então, uma bandidagem que se preocupa muito mais em praticar atrocidades do que apenas em fazer assaltos ou roubos. Eles querem depredar, eles querem martirizar as pessoas. Então, a atrocidade houve e vai haver sempre. Lamentavelmente, a humanidade não se civilizou o suficiente nesta área da compreensão humana. Terminando, eu gostaria de perguntar por que o governo militar ficou conhecido como sendo uma ditadura. Isso foi simples. Isso foi um tiro no pé que eles mesmos deram. Quando eles procuraram controlar a imprensa, porque em certo momento começou a haver ataques aos militares, fruto naturalmente dos descontentes que já tinham criado grande desordem no país e outros tantos foram até exilados, eles passaram a chamar esse governo de ditatorial, o que foi demonstrado que assim não estava acontecendo, não estava atravessando uma ditadura. E essa forma de se expressar frente ao que foi o regime militar funcionou subliminarmente. É como você, quando vai comprar uma lâmina para fazer barba, diz que quer comprar uma Gillette. E Gillette é uma marca, é uma lâmina. Mas qualquer que seja, você chama de Gillette. Então, o aparelho de barba ficou sendo comumente reconhecido como Gillette, sendo ou não Gillette. E assim aconteceu com o regime militar. Se passou a chamar de ditadura e, às vezes, a própria imprensa não observou, não atentou para o fato. E a subliminar foi bem posta, bem colocada, a repetição se impôs e assim ficou conhecido como ditadura. Porque o povo brasileiro, evidentemente, é inteligente bastante para saber distinguir, mas achou uma forma prática e fácil de se referir àquele período, ditadura. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Esperamos tê-lo conosco o mais breve possível. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade que eu tive de fazer essa exposição, que é fruto do que realmente aconteceu segundo a minha visão e das oportunidades que eu tive de apreciar e conhecer, segundo publicações de jornal, segundo comentários dentro da universidade onde eu dava aula, entendeu? Diante de professores, diante de alunos, enfim, esse é o Brasil do tempo dos militares que eu conheço. Muito obrigado.